Vamos lá, galera. Eu queria agora falar também, cara, sobre. Infelizmente, eu não gostaria, mas sobre a arbitragem, cara. Para mim, foi algo pífio, patético. Eu acho que a expulsão ela é muito injusta, mas muito injusta mesmo, tá? Eu fiquei junto com o Matheus Carvalho naquela situação, tá? A indignação dele é muito justa, muito justa. Aquele lance, na minha opinião, não era para vermelho nunca, nunca. Ele não teve nenhum tipo de maldade, ele chegou na bola, entendeu? Ele não foi por cima. E, cara, um cartão vermelho direto, vindo do campo. E o VAR agora não chama. Isso é muito estranho, né? Porque contra o Palmeiras, o VAR foi chamado em momento que não poderia nem ter sido chamado para mudar alguma coisa de campo que não está nem no protocolo do VAR mudar. E hoje, por que o VAR não chamou? Tá Pois é. demais, cara. Tá demais. E assim, eu acho que o Vasco estava bem naquele momento. Inclusive, quando o Vasco toma o gol, o Rafael Paiva, na minha opinião, ele poderia ter segurado as alterações. O Vasco, quando estava jogando, quando deu a saída de bola, era o time que o Paiva estava pensando com o Vasco 1-0. Entendeu? E aí eu acho que o Vasco estava bem, cara. Então, assim, eu acho que o Vasco, mesmo com 10, conseguiu ter algumas chances de incomodar um pouquinho lá o Cruzeiro. Eu acho que o jogo tava pau a pau, cara. Tava trocação total. Eu acho que o juiz conseguiu interferir totalmente no resultado com essa expulsão. E lembro também que o juiz parecia estar completamente focado em tirar alguém do Vasco. Porque ele pendurou os nossos 2 zagueiros. Entendeu? E já foi falado, não teve um cartão pro Cruzeiro. Isso é loucura. Então, quando a gente fala que a arbitragem ela é ruim, não, para mim é mal intencionada sim, cara. Muito mal intencionado. Brincadeira. É um árbitro de 26 anos. Pô, pra estar no Mineirão, tu acha que esse cara aguenta pressão? Entendeu? Depois de tudo que tem acontecendo aí, porra, mal intencionado, com certeza. Eu não vou dizer aqui que ele é ladrão, que ele tem esquema. Eu não posso afirmar isso. Mas que, obviamente, ele estava lhe dando um jogo para doido para colocar o Vasco como sem ter condições de ganhar o jogo. É claro. Sabe quando o cara tá só porra, esperando alguma coisinha? Porra, agora eu vou. Pronto, é isso, cara. É isso que ele fez. E mesmo assim o Vasco não conseguiu. O Vasco não saiu derrotado. Mas foi ridículo. E chegou a dar pena do Matheus Carvalho. Simplesmente ele completamente revoltado com a expulsão, cara. Porque não era para expulsão mesmo. E o VAR não ter chamado é ridículo, absurdo. É a função do VAR chamar quando tem algo em questionamento. E o VAR não chamou. O Richarlison na transmissão, que é um jogador, falou que foi altamente exagerado. E mesmo assim o VAR não chama, cara. Eu duvido que esse cara do VAR não tem um fonezinho das transmissões. Tá de sacanagem, pô. Hoje no jogo do Fluminense tava, pô, tinha celular de frame, o caramba. O VAR não vai ver. O que estão falando na transmissão? Loucura, cara. O que aconteceu hoje, de novo, é loucura. Eu falei, eu fiz um top 5 de jogos do Brasileirão. Eu falei, brincando, mas com uma tristeza, gente. Eu tô gravando esse vídeo segunda-feira. Vai fazer uma semana que eu gravei esse vídeo. Então, pode ser que você esteja vendo em outubro. E aí, né, já tenha mais 3 jogos. Esse é mais um que entraria pra lista, cara. Que loucura! Mal intencionado completamente. Entendeu? Não sei o que vocês acham. Vocês podem achar que foi bem expulso. Quero ouvir vocês, por favor. Até coloquei aqui mais uma vez o comentário da Lê, ó. Prepara para quarta-feira os cartões, misericórdia. Se eu não me engano, inclusive, acho que essa notícia foi dada primeiro pelo Flávio Dias lá na Atenção Vascaínos. Entre os pendurados para esse jogo da Copa do Brasil estão Pablo Verrete e João Vitor. Então, assim, é bom o Vasco ficar... De novo o João Vitor, né, cara? Não aguento mais também, pô. Porque quando ele está pendurado, ele é expulso. Então ele continua pendurado. Mas, enfim, é bom a gente ficar de olho nisso. Eu vou falar sobre a arbitragem, falar sobre o que o Rafa comentou aí, mas antes, só lembrando de pedir a galera, a gente está com 66 likes nessa live, para a gente chegar a 80 primeiro, a primeira meta 80 likes e a segunda de 100 likes. Então, se você ainda não deixou o seu like na nossa live, deixa aí sua curtida, é de graça, é só apertar o botãozinho aí do curtir o vídeo.
A gente está com 47 pessoas online agora. Então, pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal. Estamos com 3.452 inscritos. Então, tem muita gente que assiste e acaba não se inscrevendo. Então, aproveita agora também, aperta aí para se inscrever. Também de graça, rapidinho você consegue resolver isso aí na barra inferior aí da tela. Se você estiver na televisão, é só subir um pouquinho aí o link que ele vai aparecer a barra do vídeo, né? Em cima vai ter lá a curtida e o botãozinho para se inscrever. Então, dê essa moral aí para a mídia vascaína para ajudar a gente a crescer cada vez mais e a gente chegar hoje, quem sabe, a 3.460 inscritos e 80 likes nessa live. Mas falando sobre o árbitro e o lance da expulsão do Matheus Cocão, primeiro, não é lance para expulsão, né? O Matheus Cocão chega na bola primeiro, ele chega com o pé por cima, né? Mas ele encosta na bola primeiro e depois ele não tem como parar. Ele encosta no jogador do Cruzeiro sem maldade, que faz uma cena espetacular, por isso que o Matheus Cocão ficou revoltado com ele, jurando ele de todas as formas, porque é natural que você fique revoltado com alguém que encena daquele jeito. Um lance que foi acidental, extremamente acidental, depois de que ele pega na bola, que ele não tem mais como parar o pé dele, né? E o que me revolta, o Rafa chegou a falar sobre isso também, é a transmissão, porque a gente sabe que o VAR teoricamente não tem acesso à transmissão, a gente também tem no nosso subconsciente de que o que se fala na TV chega no campo de alguma forma, né? E é muito curioso, assim, quando os lances são contra o Vasco, é câmera invertida, é câmera lenta, é câmera de trás do gol, é drone, é câmera exclusiva. Cara, e aí quando o lance é para talvez corrigir um erro contra o Vasco, ele passa rapidamente, assim, não dá para ver muito bem o que aconteceu, aí depois ele mostra para o outro lado, aí o comentarista, diga-se de passagem... Deve estar, inclusive, fazendo paralelo com relação àquele lance do Jean Davi, né? E, porra, ficou lá meia hora falando até entender que o cara não estava tentando ter algum apoio na queda, foi difícil. Também. Mas não só isso. Aí o comentarista fala que foi rigoroso, mas desenvolve mais, fala por que ele foi rigoroso. Tem algum problema em falar que o jogador do Vasco pegou na bola primeiro e que depois ele acidentalmente encosta no jogador do Cruzeiro? Porque assim, se os comentaristas, a galera que está na transmissão, são incisivos em alguns momentos contra o Vasco, sejam incisivos na hora de defender o Vasco também. Porque, assim, a expulsão foi exagerada. Não adianta falar, foi rigoroso, se esse for o critério. Esse não é o critério do futebol brasileiro. Vocês viram o lance do Keno hoje no Fluminense. Então, assim, encham a boca para dizer que a arbitragem errou contra o Vasco. Tem algum problema em falar isso, em admitir? É a gente que tem que fazer isso, né? Porque se depender da transmissão, ninguém fala a verdade. Tem que ficar passando pano para falar, o critério, mas pode ser que sim, pode ser que não. Não, a arbitragem errou mais uma vez contra o Vasco e o VAR, mais uma vez, decidiu não se meter num lance que era para corrigir um erro contra o Vasco. Não à toa, o Vasco, naquele ranking lá de interferências do VAR, é o último colocado. Quando o VAR interfere, é para prejudicar o Vasco. Quando é para corrigir um erro a favor do Vasco, eles não se metem. Eles acham melhor deixar seguir. Deixa a decisão de campo. É errada a decisão de campo? Mas é contra o Vasco, então vamos manter o nosso critério. Isso é ridículo. E a transmissão, seja lá de qualquer canal que seja, que for, precisa se portar de uma maneira isenta e de uma maneira comum a todos os jogos. Se achou que foi exagerado, desenvolve. Fala por que foi exagerado. Porque não adianta falar, foi exagerado, mas pode ser que no outro jogo o critério seja esse. Não, foi exagerado, foi. Então, narra para o torcedor que está assistindo o jogo o que aconteceu, por que foi exagerado, por que vocês acham que não tinha que receber cartão vermelho. Porque eu também acho que não. A torcida do Vasco inteira acha que não. Muito provavelmente os torcedores de outros times que não do Cruzeiro, que estavam assistindo o jogo, também acham que não era para cartão vermelho. Então, tem lances que não precisam ficar no campo da suposição e da discussão. Tem lances que são muito claros de erro de arbitragem. E esse do Matheus Cocão foi um desses, mais uma vez, contra o Vasco, e o VAR não quis se meter. E a gente está cansado de falar sobre isso. Cara, eu falei exatamente essa frase antes de você entrar, que é muito cansativo, que a gente não consegue fazer 2 lives seguidas sem falar de arbitragem contra o Vasco. A gente não consegue de jeito nenhum. E não ter sido expulsão ou não, eu não vou entrar nesse debate, porque eu acho que não era para... O Cocão claramente faz sem querer, não dá para dar um amarelo. O meu principal debate
é que o Keno não foi expulso 3 horas antes. Num lance muito mais feio, o Keno quase quebrou a perna do jogador do Atlético Goianiense. E aí parece que, eu estava falando antes de você entrar também com o Rafa, parece que o critério da arbitragem é o vídeo do Pedrinho de ontem, falando mal da CBF, criticando a CBF, bem incisivo. É esse o critério? Porque, assim, o critério técnico não existe. Se aquele lance do Keno foi para amarelo, esse lance do Cocão também era para amarelo. O do Keno eu acho muito mais grave, porque foi por muito pouco que não quebrou a perna do jogador do Atlético Goianiense. Então, eu acho muito complicado, eu acho cansativo demais. Parece que o critério foi realmente o vídeo de ontem. Parece que se o Pedrinho não tivesse postado um vídeo, seria um amarelo pro Cocão hoje. Não, eu não acho que tem a ver com o vídeo de ontem, não, Desito, porque contra o Palmeiras o Pedrinho ainda não tinha feito vídeo, contra o Grêmio o Pedrinho ainda não tinha feito vídeo, contra o Atlético Mineiro na Arena MRV o Pedrinho ainda não tinha feito vídeo, contra o Fluminense no primeiro turno o Pedrinho ainda não tinha feito vídeo. O critério, infelizmente, está lá no ranking das influências do VAR nas partidas. O Vasco é o último. É à toa? É bom a gente refletir sobre isso, porque o critério está explícito ali naquela tabela. Então, acho que a gente precisa analisar mais criticamente sobre as decisões do VAR e sobre por que a arbitragem resolve influenciar num jogo e no outro ela prefere fingir que não viu. Alguém quer mais falar sobre esse mal intencionado aí da tela? Ou eu só quero falar uma coisa. Eu só quero fazer um comentário, que é quando sai um árbitro relativamente desconhecido como esse, a gente fica, ufa, pelo menos é alguém que ainda não roubou o Vasco. Não é um Wilton Pereira, não é um Rafael Claus, não é um Daronco. A gente já fica, pelo menos é uma coisa nova. Mas aí, rapidamente, ele já se coloca no mesmo grupo dos anteriores. É difícil.